O desemprego no Brasil no trimestre junho, julho, agosto ficou em 12,6%, com 13,1 milhões de desempregados, o que significa uma queda em relação ao trimestre anterior, quando o índice foi de 13,3%, com 13,8 milhões de desempregados. Mais uma vez, a taxa de desemprego caiu graças à geração de vagas de trabalho sem carteira assinada. 70% dos empregos gerados agora são informais. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. E esses números de emprego e desemprego são um dos temas da nossa conversa das sextas-feiras com o Diese. Quem está aqui com a gente mais uma vez é o Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola Diese de Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Boa noite, Thalita. Fausto, vamos lá, olha, em relação ao rendimento do trabalhador, vamos falar primeiro sobre essa taxa de desemprego que caiu, puxada pelo emprego informal. É uma tendência? Esse emprego com carteira assinada vai demorar para reconquistar espaço nessa situação que a gente vive hoje? Bem, acho que são dois dados diferentes. A gente tem que olhar com cuidado para a queda da taxa do desemprego, né? Porque ele caiu em relação ao trimestre anterior, Sim. Né? Mas em relação ao mesmo período do ano passado, ela cresceu. Então isso é importante. Por quê? Porque o segundo semestre é normalmente um semestre que a taxa de desemprego é mais baixa. Por uma série de motivos, em especial porque nós estamos encaminhando para o final do ano. No final de ano, você tem os contratos, inclusive temporários, etc., no final do ano. Então, a gente tem que relativizar o número um pouquinho, para dizer que a taxa de desemprego está caindo de maneira sustentável para o próximo ano. Então, nós temos que comparar muito com o segundo semestre do ano passado. E isso ainda não aconteceu. A outra questão é que é isso que você estava dizendo, a cada 10 empregos gerados, 7 são empregados informais. Bem, isso é algo esperado, né? Não é algo, o sujeito vai ficando desempregado, ele precisa arrumar algum tipo de ocupação. Bem, qual o tipo de ocupação? A ocupação que é para acontecer. E o que está mostrando é que a ocupação informal vai aparecendo como algo que vai surgindo. Agora, nesse segundo semestre, você comentou desse trabalho, dos trabalhos que são temporários, por exemplo. Ajuda no aumento de carteira assinada, dos empregos, da geração de emprego com carteira assinada? Bem, isso é uma possibilidade, né? Sim. A questão é que nós estamos na iminência da entrada da reforma trabalhista. Então, como a reforma trabalhista entra em novembro, nós não sabemos direito como é que a entrada da reforma vai impactar esse setor. Claro. Normalmente, o comércio é um setor que emprega muito nesse período. E ele certamente está esperando para ver o que vai acontecer a partir da reforma. Então, nós temos que olhar com mais cuidado para ver isso. Alguns setores que tiveram melhor desempenho, indústria, construção, administração pública, está havendo uma retomada nesses setores? Muito lenta, muito lenta. Na construção civil é quase residual. Na indústria é razoável esperar isso também em relação ao trimestre anterior. Tem que olhar com relação ao ano passado, que também não é bem assim. Por quê? Porque a tendência é normal, né? Você tem que repor estoque. Então, os estoques diminuindo, você precisa repor estoque no segundo semestre. Então, é normal que a gente veja isso na indústria. Nós temos que esperar pelo menos 3 trimestres seguidos para dizer que a indústria está voltando a empregar. Agora, a indústria tem uma característica importante. Se ela voltar a empregar, ela emprega normalmente com trabalho formal. Bacana, que é mais interessante, que é o mais claro. importante. Vamos sim agora falar sobre o rendimento do trabalhador, que ficou em média de 2.150 e houve uma queda de 0,52%. Isso significa que além da informalidade, o trabalhador está ganhando menos. Bem, isso também é normal. Normalmente o trabalho informal tem um rendimento menor do que o trabalho formal. E dependendo do setor, menor ainda. Então, quando a gente vai olhar para dentro do setor, você vai ver que isso é uma constante. Agora, essa pode ser, e tudo vai indicando, que essa vai ser uma nova característica do mercado de trabalho brasileiro. A redução da renda, apesar do crescimento eventualmente crescer. A gente brinca que você vai trocar um emprego por 2 empregos ganhando a metade. É claro que isso é um exagero, mas é isso que a gente tende a acontecer. Trabalhos mais precários, com rendimento menor, em substituição ao momento anterior, que era um emprego mais qualificado com uma renda maior. Fala também sobre desigualdade social. A Oxfam divulgou dados essa semana sobre desigualdade no Brasil. Os 6 maiores bilionários têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros mais pobres. De acordo com projeção, inclusive, até o fim desse ano, nosso país terá mais de 3 milhões e 600 mil pobres. Por que isso está acontecendo? Bem, esse estudo da Oxfam é um estudo importante. Também nessa semana teve os estudos do Piketty, falando sobre a questão da desigualdade no Brasil. Essa semana foi uma discussão importante sobre o que está acontecendo e o que nós perdemos e vemos perdendo nos últimos anos. Bem, a desigualdade no Brasil é estrutural, ela está marcada pela sua história, um pouco dos estudos vão mostrando isso. E ela tem graus diferentes, inclusive. A mulher, a questão de gênero, a questão dos negros, a questão da regionalidade, e cada um desses segmentos são diversos e aumentam a sua desigualdade. Agora, o que está claro é que o Brasil é uma das maiores desigualdades do mundo.
Isso influencia diretamente na nossa capacidade de crescimento. Sim. Ou seja, se o Brasil não enfrentar a questão da desigualdade, o crescimento sustentável não acontece. Então, ao contrário do que a gente ouve todo dia na televisão, dos economistas dizendo, poucos encaram a questão de que se você não enfrenta a desigualdade, o crescimento sustentável não aparece. E o Brasil, historicamente, tem dificuldade. Ele melhora, nos últimos 10 anos melhorou, mas você percebe que muito rapidamente ele perdeu isso. Tem que enfrentar questões estruturais. Distribuição da terra, a questão da tributação que pega sobre a classe média e os mais pobres, enfrentar desigualdades localizadas, que são desigualdades regionais, de gênero e de raça. Ou seja, o Brasil tem uma pauta importante. O problema é que o governo caminha para o outro lado. Obrigada, Fausto. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, Thalita.